Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo do podcast Construção em Alta. Eu, Giovanna Fachinelli, designer de interiores, e William Pilate, empresário multissetorial. Estamos aqui em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, designer de interiores e decoração no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos juntos com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e design. Aproveite e segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design, @William Pilate e @Giovanna Fachinelli. Hoje temos o prazer de receber aqui na Construção em Alta, diretamente do Mostra Elite Design, Léo Raia, fotógrafo, e João Miranda, neto do dono da casa e arquiteto. Isso mesmo. Sejam bem-vindos. Então, Léo, para a gente começar, conta pra gente um pouquinho quem que é o Léo. Vamos Boa lá. tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu comecei na fotografia em 2015. Tá? Antes disso, eu fui comissário de voo por 18 anos. E em 2015 eu mudei, comecei a fazer fotografia e comecei a gostar, fiz cursos e tal. E em 2020, na pandemia, que eu mudei para o que eu faço hoje em dia, que são as fotos, que eu eternizo a tua memória afetiva em forma de quadro. Aí eu fiz cursos e tal, porque daí tem a diferença de só fotografar e tu fotografar para transformar em quadro. Tem um monte de coisa para fazer, tem, tem Tá, me perdi. Já vai ter que cortar. Ah, tem que, tem que fazer a preparação para ser impresso, tem que ver o tipo de impressão, como é que funciona e tal. Então, assim, tem as simulações para fazer, que tu pega a sala ou a casa do cliente, onde ele quer colocar o quadro. Então, tu vai fazer aquilo ali, tem que ter toda uma estrutura, tem que fazer as medições, e aí tu faz a simulação para ver exatamente como vai ficar o quadro na casa do cliente antes dele fazer a compra. Ele já vai saber. Então, assim, o processo é: eu vou até o lugar onde a pessoa tem essa memória afetiva, ela me fala onde é, eu vou lá, faço a foto e transformo ela em quadro. E vai eternizar essa memória afetiva na parede da pessoa. Mas esse quadro, tu simula o ambiente, então tu praticamente faz um projeto, digamos. Isso, O cliente, eu quero te contratar, eu tenho que te mandar, por exemplo, o lugar que é e onde que eu quero pôr. isso. Aí tu vai dizer, eu vou botar no meu quarto. Aí, ou eu posso ir na tua casa e fazer a foto do quarto, ou tu me manda a foto do quarto. E aí, com essa foto do quarto, a foto que eu tenho lá, eu vou juntar as duas e eu vou fazer a simulação para te ver antes de tu comprar. Então, eu vou fazer assim: vou colocar um quadro inteiro, vou colocar um quadro dividido em dois, dividido em três, e assim vai. E vários estilos diferentes e várias fotos diferentes. E aí, tu vai decidir a melhor foto e o melhor estilo de quadro para colocar no ambiente. João, seja bem-vindo. Então, conta pra gente um pouquinho quem é o João e como é que é tu estar dentro da casa aí que tu brincou e correu por muito tempo. Eu sou Juan Miranda, né? Neto do Carlos Miranda Garcia, que concebeu a casa. Concebeu, que eu digo porque isso aqui era um terreno, né? Ele comprou, essa foi a segunda casa da família. Quando ele estava já com todos os filhos nascidos, ele conseguiu comprar e construir essa casa aqui já pensando na mudança da família inteira, para ter um espaço que ele conseguisse que os filhos crescessem bem e tal. Então, meu pai, para ter uma ideia, quando essa casa ficou pronta, meados de 62, meu pai ele já devia ter 18 anos de idade. Então, era quase criado já. E a filha mais nova, a irmã mais nova do meu pai, eram 4 filhos, tinha 13. Então, tinham 4 filhos entre 13 e 18 anos, que ainda estavam numa boa fase para aproveitar a casa, né? Então, essa casa foi muito bem aproveitada. Meu avô criou os filhos, todos saíram, construíram suas famílias e aqui ele viveu até os fins dos últimos dias dele, né? Essa casa aqui tinha tudo a ver, foi feita para ele e serviu a ele muito bem, né? E eu, como neto, obviamente aproveitei muito aqui o pátio, desde a procura de ovinhos de Páscoa nas árvores. Meu avô era agrônomo, né? Então ele cuidava muito bem desses outros patamares aqui do pátio. Eram basicamente o pomar do meu avô, né? Ele tinha um limão siciliano ali, que ele mantinha da altura dele, muito velho, muito antigo, então com um tronco bem
bem grosso, mas ele mantinha carregadíssimo de frutas, tinha as laranjas, laranja do céu, e ele distribuía para a família, o louro, pé de louro. Então, assim, eu cresci aqui com uma outra configuração, a casa, a parte construtiva praticamente idêntica, mas o pátio bem diferente, né? E é uma honra voltar aqui, né? Sentir. Porque, na verdade, isso a gente estava conversando antes, essas memórias, isso nunca vai se apagar. Então, eu só sobreponho essa vivência que eu tenho hoje com todo esse legado aí que eu vivi também. Então, é como se eu estivesse vivendo uma sobreposição aqui. Então, muito legal, muito legal. Como é que foi, como é que tá, né, porque a gente sabe que tu tá aproveitando o espaço com o teu Show. conhecimento, com música e tudo mais, né. Vocês estão bem envolvidos na mostra, né, e quanto isso talvez uniu ou talvez aproximou a família quanto à história da casa e quanto ao dia a dia que tá acontecendo aqui? Sim. Eu, por ser arquiteto, tinha muito interesse. Essa casa não é uma casa muito ordinária, assim, muito comum, né? Uma casa bem especial. Então conforme eu ia crescendo, eu ia perguntando pro meu avô, mas abuelito, né? Meu avô é espanhol, né, nasceu na Espanha, depois ele se registrou aqui, chamava ele de Bolito, as crianças chamavam de Bolito, depois abuelito. Então, assim, abuelito, me conta como é que foi a casa, etc. Então, detalhes construtivos, por exemplo, essas pedras aqui, que a gente está na adega, são pedras de granito rosa, elas foram retiradas lá da Dona Leopoldina, no pé do Morro da Dom Pedro aqui, onde meu avô construiu um edifício, e a propósito desse edifício era dar um apartamento para cada filho morar. E esse edifício ele tinha 2 andares de subsolo, porque tinha uma constituição de terreno que era em declive, como essa quadra aqui, para aproveitar e fazer garagem, estacionamento no edifício, ele teve que cavar, gerou essas pedras foram aproveitadas lá na fundação e aqui. Então, desde cada elemento arquitetônico que eu vejo, reconheço e eu já identifico das conversas, até, por exemplo, aqui a gente, do lado da nossa gravação, a gente está em frente a um bloco de fundação aflorado. E isso daqui não é comum, né? E por que tem um bloco de fundação aqui? Porque quando a casa foi projetada, a adega não estava no projeto original. E meu avô, entendendo essa configuração da topografia, enxergando que a garagem permitia um pavimento nesse nível aqui, e entendendo que possivelmente poderia gerar essa adega, ele, durante a obra, ele adequou o projeto para existir esse ambiente. Na época também os agrônomos eles tinham CREA, poderiam construir, né? Então, antigamente os agrônomos eram engenheiros arquitetos. Então ele tinha uma visão muito boa também de arquitetura, de engenharia. Meu avô era muito criativo também. E, bom, conforme várias Sim, olha que peças da casa, a a gente já casa. enxerga que ele era muito lúdico, muito criativo, muito brincalhão, né? E então, por exemplo, eu falei das pedras, agora falando do bloco de fundação, aqui a adega é um elemento surpresa da casa, né? Então, podendo explicar, a adega parece uma passagem, parece que ela entra escondida na casa. Isso tem uma explicação arquitetônica para isso. O projeto original não tinha adega, o projeto não foi aprovado com adega. Meu avô, para ter o habite da casa, ele escondeu a adega atrás de uma chapelaria, onde, por exemplo, a vistoria de habites não iria saber que tem um pavimento aqui embaixo. Entendeu? Depois de aprovar tudo, claro que ele regularizou o pavimento, mas ele não ia ficar sem essa regularização. Então, assim, as coisas têm as suas explicações, mas falando assim, e como é que é viver isso? A mística que é criada e as explicações paralelas Porque tem o me divertem eu ouvi muita me coisa. divertem muito, Aí muito. já começa, vai longe, né? Chegando aqui hoje, eu ouvi, não vou dizer quem, mas eu ouvi uma pessoa dizendo que a frente da casa originalmente era aqui. Também nos falaram. Que O aqui que a era a gente lembra entrada. segundo era aqui atrás. Ah, mudaram até a rua. Que legal. Então cara, eu rio assim, eu fico
eu só engulo O a risada acesso, para não o dar acesso da bandeira. casa sempre foi lá na Claro, mas frente. claro que sempre foi lá na frente, Porque lógico. pra nós também já falaram que É que a assim, as entrada, a coisas vão fachada era mudando, aqui as conversas e vão ali. mudando. Uhum. É muito engraçado, é muito engraçado. Para mim, Ah, meu tu avô. fica andando aqui como se não fosse neto, não conhece de Não, Não, e nada. o meu fingindo que não crachá, conhece. Cliente oculto. eu tenho um crachá de família, eu deixo ele no bolso para não, Cliente não oculto, escapar tipo. nada, isso. Então, assim, por exemplo, o meu avô, Cara, como ele era muito brincalhão, ele adorava essas místicas, parece que ele que está inventando essas histórias para ficar rolando. Ele dizia que isso aqui era um cofre para as crianças. Isso aqui que eu estou apontando aqui para o bloco de fundação. Né? Ah, por que tem um pilar desse tamanho? Não, aqui dentro tem um tesouro escondido. E criança acha muito engraçado. Só que quando a gente vendeu a casa, entregou, o meu primo pegou uma picareta e quebrou um pedaço do bloco de fundação. Que Pra era ter certeza. Queria ter certeza que pra não. ter certeza. vou achar esse Então é tesouro. muito, muito engraçado, muito engraçado. Mas tinha o cofre é Então, real, nem o o cofre. cofre que eu ouvi, mas tem uma passagem secreta? Passagem tem fim, né? Passagem tu sai do outro lado, então não é uma passagem, né? Aí eu brincar, aqui a gente tem na adega, tem um cofre, né? Que ele é em formato de calabouço e é muito engraçado, porque ele tem um gradil, etc. Ele ficava escondido atrás de um armário de vinhos de uma adega, a lá filme de James Bond, totalmente full. Então não se sabia absolutamente nada. Tu entra aqui, tu enxerga. Tinha que tirar umas caixas de vinho vazia, tirar as prateleiras, desmontar. Tinha um macete que tu abria a porta e dava num nada, assim, passagem secreta, realmente. E era espetacular, né? A gente via, como eu vou vivo, eu vi isso umas 2 ou 3 vezes na vida aberto só. Então não era uma coisa comum. Mas isso tinha um propósito, né? Meu avô, a família dele veio fugida da guerra civil da Espanha, né? E em tempos de guerra, esse sobrevivencialismo, que é uma palavra nova, assim, era muito importante. Assim, como é que a gente vai guardar os bens podem ser confiscados? Como é que é a maneira mais segura da gente manter nosso, nossos bens, né? Então meu avô tinha ele tinha um quê de numismático também. Ele fazia câmbio de moedas preciosas por conhecimento mesmo, assim. E ele guardava as moedas ali. Meu avô também na época os agrônomos eles tinham um papel meio de inventariante. Eles eram uma figura de confiança nos interiores, né? Porque tinham formação e tal. E meu avô ele era inventariante, um grande fazendeiro do interior. Então ele fazia o registro dessas passagens de bens em fitas de vídeo e documentos. Ele tinha que guardar esses documentos, tinha que guardar todas essas coisas de valor de uma maneira extremamente segura, porque estava sob a guarda dele, né? E uma das maneiras foi criar esse cofre escondido, né? Então as coisas têm sua explicação mais racional por trás do lúdico, mas as histórias são As fantásticas. histórias são bem mais Porque legais. daí imagina cada um Mas que ele vive criava aquilo. as histórias Ele dele. criava, Para criança, exato. ele não ia dizer isso aqui é para guardar documentos. Depois Sim. eu encontrei, por exemplo, balas de fuzil ali. E é verdade, balas, moedas, munição, que é coisa que ele guardava, assim, Uhum. coisas de valor, né? Léo, e tu entra nisso, né? Imagina ter uma foto, né? Eu digo ter uma foto da adega, né? A questão da memória afetiva ao pé do pé do limão siciliano, né? Acho que Sim. o Léo entra nisso também, né? Pô, com certeza. Se Ele estava me pudesse ter explicando. tido Lindo mesmo. essas fotos, né? É Se verdade. tiver essas fotos da época, ia ser interessante fazer isso aí. É. Porque é bem isso aí, vai pegar a tua memória afetiva e vai te fazer bem, que é o intuito, né? Fazer bem tanto para ti quanto para quem participou daquele momento, né? Então, assim, tu vai chegar na tua casa, ou teus parentes, ou teus amigos vão chegar na tua casa e vão ver aquele quadro ali daquele lugar específico que vocês iam. Então vai ser uma coisa que vai fazer bem pro coração e pra alma de todo mundo vai ter conversa, todo mundo vai ter história para contar sobre o que aconteceu naquele momento, naquele dia, ou naquelas férias, naquele lugar e tal. Isso é bem interessante, é bem legal. É um quadro que faz sentido, né? Um quadro que Exato. Não é faz. um quadro ali que Não é foi um quadro, fotografado em algum lugar que tu nem conhece o tu nem lugar. sabe o que é. Tem É um quadro coisas que tem vida, simbólicas né? que fazem um sentido, nossa,
super importante para algumas pessoas, para as outras Para podem. outras nem tanto, Então né? fica o poema daquilo que faz sentido para ti Para na ti, parede. É lindo, não precisa fazer outro sentido para outra não pessoa. precisa fazer, porque a Exatamente. obra é para ti, né? Muito Quem lindo, vai cara. satisfazer, tu vai ficar com essa Muito satisfação, com esse legal. amor aí, tu vai. É verdade. O que é legal. Juan, como é que foi para vocês também abrir a casa para mostra, assim? Porque, teoricamente, o que existia, algumas coisas iam se perder, ou a lembrança que tinha Uhum. de antigamente ia se perder. Como é que foi a família em si liberar e Uhum. permitir com que fosse alterado algumas Sim, coisas? então, atualizando, eu cresci nessa casa, ela não é mais da minha família, né? Essa casa foi vendida, né? Inclusive, na época que a gente vendeu, uma dor que eu tinha no coração é achar, putz, vão destruir a casa e ela vai virar índice, né? Meu avô achava uma coisa linda que ele achava assim, não, meu avô ele doou em vida a casa para os filhos, né? Ele doou em vida a casa para os filhos. Eu queria ter certeza que já estava tudo encaminhado, a família estava toda encaminhada. E infelizmente depois dele doar, o meu pai faleceu antes do meu avô, né? Então assim foi barra. A gente teve que fazer transferência e tal, mas voltando, o meu avô ele falava pra gente, ó, aqui um dia vamos construir um edifício, vai ter um apartamento para cada um de vocês morar. Fiquem tranquilos, ele era muito preocupado assim com a família. Inventariante, né? Mas assim, é maravilhoso, assim, tá louco, uma figura incrível, uma figura incrível. Mas aí voltando e eu disse, não, Bolito, fica aí, para, sem pressa, sem pressa. Eu prefiro, tu vivo vale muito mais do que morto pra mim, Bolito, e tal. E ele, não, Não tá vamos se bom, preocupar com e isso tal, agora, né? exato. Mas assim, aí voltando, quando a gente vendeu a casa, beleza, vendeu. Não, a gente não tinha como manter a casa, nenhum da família tinha bala pra manter a casa. E aí a gente ficou, pô, até agora, né? Só que, historicamente, o investidor que comprou, ele tem várias casas desse mesmo perfil no bairro aqui. E ele compra para alugar. Então já foi um alívio, tipo, a casa vai estar lá, a gente vai poder passar e abanar para casa, né? Vai ficar Mas ali. aí já me dando por satisfeito, que beleza, um belo dia, quem sabe um dia eu entro nessa casa de novo. E aí veio a mostra Elite Design. E eu, olha aí, vou poder entrar na casa. Quanto E aí tempo que não entrava aqui? eles entram em contato, diz, tu é da família, a gente vai preservar a memória da família e a gente quer fazer uma homenagem para vocês. Eu gostaria que vocês participassem, se vocês quiserem participar da mostra, tanto visitando quanto interagindo com o público. Daí ficou surreal demais. Pô, eu posso entrar e vocês querem que eu entre, eu vou ter passe livre para entrar. Daí a gente acabou ficando amigo, né? Amigo da Grazi, da Flávia, o pessoal que está organizando. E que nem tu falou, daí acabou atuando muito mais. Eu vinha visitar, daí conversava, aí o pessoal vinha aqui, puta, conta uma história da casa. Pô, conta mais um, não sei o quê. Aí eu tava ali, aí eu paro para conversar, daqui a pouco quando eu vejo tá todo mundo parando para ouvir. Olha, da família tá contando uma história. É muito engraçado, muito engraçado. Que aí vocês participou mais ativamente de cada ambiente, teoricamente explicando como era, o que Também, onde eu tinha. tava circulando, alguém me perguntava, eu explicava, vira e mexe, qualquer lugar que eu parar aqui vai ter uma história. A última vez eu tava ali no balcão da adega, eu tava explicando que ali a gente sempre tomava um aperitivo, não necessariamente alcoólico, mas meu avô a gente descia, se encontrava aqui, ele pegava uma copa longa, cortava um queijinho, queijinho Reniscan, às vezes um conhaquezinho e tal, largava ali, antes do almoço ficar pronto, por exemplo, ou de noite, na janta, e às vezes jogava um dado, jogava general. E no jogo de general tem alguns jogos marcados na pedra ali. E eu tava falando, e daqui a pouco eu apontei, todo mundo foi ali olhar, e disse, olha só, é verdade a história. Eu posso comprovar as minhas histórias. Aqui, né? Não é? Então, assim, essa participação é muito legal, e aí conversando, tem banda, tu toca, e aí também eu vir tocar aqui, né, cara, que é, aí juntando mais essa outra esfera minha, né, de participar da casa, ainda podendo proporcionar isso, muito legal, achei fantástico. Fazia quanto tempo tu não vinha? Olha, foi meados logo 22, eu acho, por aí. Fazia um tempo, cara, fazia um tempo. Léo, tu falou que tu mudou teu estilo de fotografia depois da pandemia, né? Isto. Por que depois da pandemia?
Porque, O que assim, fez tu mudar, digamos? quando eu comecei, eu morava no Rio. Então, eu comecei no Rio e aí eu fazia foto de casamento, foto de eventos e tal. Só que não era sabe quando tu não acha que é aquilo que é para ti? Então, assim, eu gostava da fotografia, mas não do que eu fotografava. Então, assim, pô, e o Rio é lindo, né? Então, assim, tem muita coisa para tirar. Eu tirei foto de muita coisa, comecei a gostar dessa parte, da parte de tirar foto da natureza e tal. E eu saí do Rio em 2018, fui para, não, 2018 fui para São Paulo, interior de São Paulo. De 2018 eu vim para cá, vim 2019, fim de 2019 para 2020 eu fui para morar no Rosa, na Praia do Rosa. Mas E como eu já tirava foto, eu só fui, lugar feio pra tirar foto. eu tirava foto e todo mundo achava, pô, que legal essa sua foto, não sei o que, não sei o que. E eu comecei, é o que eu falei, eu comecei a mexer no Instagram e eu postava as fotos e tal, não sei o que, e aí a galera comentava e tal. E aí eu achei o Melo Bastos, que é o cara que é o meu mentor, assim, que eu comecei a ver ele, ver os vídeos, e aí eu comecei a fazer os cursos para me aperfeiçoar nessa parte de transformar a foto em quadro fine art. E aí eu me achei, porque é uma satisfação incrível, assim, tu saber que a foto que tu tá tirando vai fazer bem para alguém ou para algumas pessoas, entendeu? Que vai bater na alma e no coração das pessoas. Então isso é incrível. Aí foi a mudança, foi isso aí. Foi depois que eu fui pro Rosa. E tu fotografa qualquer lugar. Ah, tu contra... Qualquer lugar. Tu me fala, eu tenho lá em Jericoacoara aquela ave caída. Vou lá na ave caída. Ah, lá em Trancoso, aquela igrejinha em Trancoso. Vou em Trancoso, tiro. Ou então lá, desde que não bote a minha vida em risco, né? Que nem eu falo, tem uns lugares assim que eu acho meio complicado. Daí fica meio. Mas assim, o que der para fazer, que for trazer conforto, for trazer alegria, felicidade para ti, tu vendo aquilo ali, aquela imagem, eu vou fazer. E, Léo, quem é o teu cliente, assim? Tu atende o cliente final ou tu tem arquiteto, design, acabam especificando, tipo, teu produto, aqui já é por um quadro, mas tem que ser um quadro que faz sentido, ou Não, quem é pode o teu ser cliente? tanto o arquiteto vem até mim buscando esse tipo de coisa, ou qual o tipo de fotografia que tu faz? Eu explico todo o projeto, e aí vai do interesse dele, do cliente, querer fazer esse tipo de projeto. Ou um cliente final direto, que eu faço tudo via Instagram. Aí vai tudo pro Instagram, vai tudo postado lá e. Traz a mesma sensação que eu tô tendo aqui, né? Ver a casa É, pronta e Exato, tu é a é. sensação de Tirando as a devidas experiência que proporções, né? Não, Não, que é não, incrível, né? mas a faça. experiência que tu tu vai entrega lembrar. na casa do Ah, cliente, sim, sim, né? sim. Tu tava comentando para nós aí no bastidor que a pessoa, daqui a pouco ela acorda num dia ruim, mas ela tem a fonte de inspiração na parede da casa Tá dela, ali, tá É, ali. né? E é todo detalhe, é tudo entregue dentro de um case de couro, forrado de couro bonitinho, para caso tu queira transportar, eu vou tirar da casa daqui, vou levar para a praia ou vou levar para a serra. Ou se mudou de casa, bota no casezinho, não vai ter avaria, não vai ter nada, leva tranquilo. E é um presente bonito também, fica bem bacana, assim, dá valor à obra e ao presente, né? É bem Sim. legal. E a grande diferença de ter um quadro que é algo que tu viveu, né? É Do que algo ter que tu um quadro viveu. que foi só uma imagem Que é uma imagem que ilustrativa. tu só viu que, claro que qualquer imagem, a imagem se te faz bem, se toca o teu coração, é legal. É bacana tu ter uma imagem que... Agora tem uma diferença, né? Entre ter uma imagem, eu gosto de cachoeira, que nem eu estava conversando ali. Eu gosto de cachoeira. Tá, eu te dou uma cachoeira, tu compra uma cachoeira, tá? O que aquela cachoeira te diz? Uma coisa. Agora, e se for a cachoeira específica que tu ia com a tua esposa? Que tu ia com a tua família? Então, assim, ó, isso vai te trazer uma outra coisa, vai acessar essa tua memória afetiva de um jeito que, né, vai te trazer aquela paz, aquele amor, aquela lembrança gostosa que tu viveu dias lindos ali, né? E, Léo, teve algum lugar, assim, que nem tu falou, tem lugares que é perigoso, mas teve algum lugar, assim, meio inusitado que fizeram e fotografar? Não, ainda não, ainda não, ainda não. Eu tava até antes de dar a chuvarada toda do ano passado, né? Tinha uma cliente que ia fazer exatamente isso aí, da fazenda do avô dela, do pai dela. Ela queria, para dar a Dia dos Pais para ele, para ela, pro pai dela, né? Ela queria só a imagem da fazenda. Daí eu conversei com ela e falei, tá, então vamos fazer o seguinte: tu vai comigo, ia ser mais ou menos isso aqui que tu fez. Tu vai comigo. E não é só tu, pode ir teu irmão, pode ir os primos, a gente vai.
e eles vão contando as histórias, que é exatamente isso aí. Ah, Tu que conta a história, legal. aqui é o laguinho que a gente pescava, aqui a minha mãe tinha uma horta, a gente colhia o morango, aqui a gente jogava não sei o quê, aqui era o balanço, aqui... Então, assim, cada um vai ter uma história com o pai, com a mãe, com a tia, e entre eles. E eu ia tirar foto disso tudo. E ela queria, no começo, ela queria uma foto só da fazenda, só da casa da fazenda. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, a gente faz um quadro maior e faz ele partido, e assim, faz a casa maior e vários partidos aqui para aparecer toda essa história de todo mundo. Aí, Fantástico, cara. entendeu? Muito legal. Tu vai bolando a ideia de acordo com o cliente. E aí, Sim, porque Espetacular. é que ia nem ficar aqui, bacana. né? Se a casa viesse um prédio, tu tem uma lembrança, né? Sim, Porque dizem, ok, as lembranças é o que tá na memória e tal, mas, né? Uma fotografia sempre é uma fotografia, né? Mas a memória falha às vezes, né? Ajuda, É que a né? fotografia Ajuda, vai Ajuda a lembrar, né? Reaviva a memória, com certeza. Fica, é legal, é Dá um bacana. brilho. Dá um brilho na memória. E assim encerramos mais uma entrevista especial no podcast Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Muito obrigada, Léo, João. Obrigado. De nada, obrigado, E eu. quem quiser entrar em contato com vocês, agora então como arquiteto, João, e Léo, fotógrafo. Eu é @raia.leoraia ou @raiafotos, com Y. Eu, Fala quem um quiser me pouquinho procurar, do arquiteto agora. É. me Conta um procura, pouquinho não, do pode me arquiteto. procurar como Juan Fabre Miranda na internet. Eu atuei como arquiteto corporativo, né? E atualmente eu não estou mais eu estou um pouco afastado da minha profissão, ainda amo a minha profissão, mas acho que o mercado não está para peixe, então atualmente faço outras coisas. Eu opero no mercado financeiro, tenho outras frentes também. Muito bem. Lembrando, siga o @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design e também os nossos perfis pessoais, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli, para acompanhar toda a cobertura e os bastidores deste evento incrível. E estamos encerrando, né? Então, hoje é o último dia da amostra. E estamos encerrando, então, a nossa participação também na mostra. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.